Conselheira Silvia Monteiro tem a palavra. Cumprimento o doutor Júlio César e passo ao relatório. Aqui em exame as contas anuais da Prefeitura de Americana no exercício de 2015. O que pesam sobre as contas são, principalmente, a situação econômico-financeira deficitária, os débitos previdenciários, as despesas de pessoal acima do limite legal, as irregularidades com os recursos de multa de trânsito, royalties e de iluminação pública. A instrução e douto MPC posicionaram-se pelo parecer desfavorável. Este é o relatório. Ok. Palavra do doutor Júlio César Machado. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo secretário-diretor-geral, representantes do Ministério Público, aos presentes e aos que nos assistem pela internet, bom dia. Eu já gostaria de iniciar minha fala dizendo um pouquinho da veemência citada aqui pelo nobre, na apresentação do nosso ilustre colega da CPTN. E eu gostaria de começar a minha fala já dizendo da necessidade de ser veemente com esse processo. Doutora Silvia, Americana, o que foi tratado nos autos, inclusive pela fiscalização, não considerou a situação em que o município de Americana se encontrava em 2015. Eu já rogo desde já para que os autos de 2015 de Americana sejam vistos com um olhar um pouquinho mais atento, porque, primeiro, que durante 6 anos a Americana sofreu, até 2014, uma gestão extremamente irresponsável, a ponto de ter uma nova eleição. O senhor Omar Najar foi eleito numa nova eleição em 2014, tendo assumido no início de 2015. E a hora que ele assumiu a prefeitura, ele encontrou um cenário de, se for fazer uma comparação, seria um cenário de guerra do campo de vista financeiro. O caos instalado, tá? A ausência de repasses a instituições financeiras, de valores consignados que foram retidos de servidores e não repassados, não repasse de FGTS, 11 milhões, 25 milhões de dívidas juntos ao INSS, 151 milhões não pagos à previdência própria do município, 70 milhões não pagos ao BNDES em razão de contrato obtido anteriormente, 55 milhões de despesa com pessoal atrasado, salários atrasados, uma completa ausência de pagamentos de precatórios municipais, e por aí afora, sem falar o dia a dia. O caos realmente foi instalado. É notória esse caos, essa situação é notória, foi publicado em jornais, até tanto na defesa como na presente documentação que eu estou apresentando a Vossas Excelências. Existe uma farta documentação voltada para essa situação caótica. O prefeito enfrentou, desde o início, paralisação das atividades de lixo, saiu na Rede Globo, inclusive, os munícipes começaram a levar lixo para Santa Bárbara do Oeste, que era vizinha, depois começaram a levar para a prefeitura, jogaram tudo na frente da prefeitura. Greves e mais greves. Pelo que eu me lembro, em 2015 foram 2 greves instaladas, tá? Justamente por conta dos atrasos dos pagamentos dos funcionários e a situação caótica que se encontrava a prefeitura naquele cenário todo. E por que eu digo da necessidade de veemência? Porque, apesar de todo o esforço que a defesa fez, nós nos deparamos com a instrução processual pelos órgãos técnicos da Casa, com algumas manifestações meramente simplistas, a nosso ver. Tá? No seguinte sentido, as justificativas defensórias não são capazes de motivar a revisão dos cálculos. E, na verdade, a defesa simplesmente mostrou o cenário e não questionou a revisão de cálculo. Ressaltamos que deixamos de atestar a recondução dos gastos com o pessoal. Os elementos dos autos não permitem juízo favorável dos demonstrativos em exame. Não socorre o interessado a alegação de que se trata do primeiro ano de gestão do atual chefe do Executivo, pois a municipalidade foi alertada 5 vezes sobre o descompasso entre as receitas e as despesas, e por aí afora.
ponto principal que eu acho que a gente tem que entender, primeiro, é esse cenário de caos instalado. Ao prefeito coube a tarefa hercúlea de, primeiro, manter os serviços essenciais em andamento, coisa que ele fez com muito sacrifício, a ponto de, efetivamente, necessitar usar recursos, eventualmente, que tinha disponibilidade de uma conta de royalties, por exemplo, fazendo, efetivamente, quando possível, a devolução desses valores, fazendo parcelamentos junto ao INSS e por aí afora. Mas, falando especificamente do gasto com pessoal, que é um dos pilares básicos aqui, talvez motivadores desse entendimento pela rejeição das contas. E o que nos faz ser veemente é que essas instruções técnicas dão a impressão de que o prefeito, em 2015, simplesmente ficou deitado em berço esplêndido, olhando a banda passar, e não foi isso que aconteceu. Ele trabalhou, e trabalhou muito, muito, não só o prefeito, como toda a sua equipe. A começar numa auditoria com relação às despesas com pessoal, no quesito contabilização das despesas, porque, ao assumir o terceiro quadrimestre de 2014, os dados do relatório de gestão fiscal apontavam para um percentual de gastos com pessoal de 70,75%. Eu nunca havia visto uma situação dessa. Confesso que, em 25 anos de vida pública, nunca vi uma situação como a da Prefeitura da Americana. Essa auditoria apontou que 9.254.000 eram relativas às despesas de 2014 não empenhadas. Então, foi feita uma nota técnica ajustada esse percentual de gastos com pessoal. Dezembro de 2014 foi de 72,39%. Esse é o percentual correto. No primeiro quadrimestre, ele já começou a gestão, tá, com início aqui, a gente tem, nessa documentação que eu apresentei aos senhores, toda a comprovação, instituiu a proibição de realização de horas extras, instituiu o banco de horas, exonerou, a despeito do que diz o artigo 69 da Constituição, esses parágrafos, ele tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance. Ele baixou o número de comissionados aqui de 300 comissionados para 50, imediatamente ao assumir sua função, tendo representado aqui uma redução de 1.200.000, que era o gasto mensal com esses comissionados, para sobre 400.000 mensais. E esses 50 comissionados permanecem até hoje. Reduziu o número de gratificações. Criou um programa de incentivo à admissão voluntária. Ele teve que demitir servidores que não detinham estabilidade, porque a redução com o número de com os cargos comissionados não foi suficiente ao enquadramento. Também com 72,39, o município fica inadministrável. Na sequência, houve a necessidade também de se intentar a exoneração dos servidores, mesmo que por concursos ainda não detinham a estabilidade, não tinham concluído o estágio probatório. E aqui é um fato curioso, porque todas essas ações resultaram aqui na redução no primeiro quadrimestre de 2015 de 72,39% para 71,14%, no segundo quadrimestre de 2015 de 71,14% para 65,20%, e no terceiro quadrimestre de 2015 de 65,20% para 59,83%. E por que em 2015 esse percentual não baixou dos 54%? Porque na tentativa da exoneração dos servidores que não haviam ainda concluído seu estágio probatório, houve intervenção judicial por conta do sindicato dos servidores, e a Justiça barrou essas demissões. Essas demissões, após a instrução desse processo judicial, inclusive, esse processo tem cópia do andamento certinho, aí nessa documentação apresentada, após a retomada dessas demissões, o percentual de gastos com pessoal, no segundo quadrimestre agora deste ano, porque o processo judicial foi moroso e acabou tendo o seu prosseguimento esse ano, no segundo quadrimestre de 2017, o percentual de gastos com pessoal já é de 53,02%. E, detalhe, né, todo esse esforço aconteceu numa fase em que a receita corrente líquida estava baixando. Nós temos quadros comparativos aqui que demonstram que a receita corrente líquida
em 2000 deixa eu só achar aqui. 2013 era de 618 milhões. 2015, essa receita corrente líquida foi de 579 mil. Então, pelas transferências constitucionais, em baixa, é a mesma coisa que a gente imaginar que o prefeito estava tirando água do barco furado, reduzindo o gasto pessoal, mas também a base de comparação, prefeitos de cálculo do percentual, estava jogando a seu desfavor. Mas, como devidamente comprovado, ele não se mostrou inerte, jamais, em nenhum momento, e tudo o que na prefeitura ele conseguia fazer, ele fez. E temos algumas outras coisas que são pontuais aqui, que são importantíssimas para demonstrar toda a vontade que ele teve e empenho em conseguir o seu intento. A administração indireta, ele precisou de outras medidas judiciais para a redução do gasto com o pessoal. Só que não teve tempo de fechar isso no exercício de 2015. Mas existe uma ação civil pública questionando adicionais à Guarda Municipal, está no documento 4, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando um percentual de 8%, um adicional de 8% que foi dado também para a Guarda, em razão dos servidores terem migrado para o regime próprio de Previdência Social, e por aí afora. Eu já me alonguei um pouquinho na questão do pessoal, mas o que é importante dizer ainda com relação a esse item é que, numa situação como essa, caótica, primeiro que tem que ser visto sob um outro prisma, um pouco mais de carinho, cuidado. Segundo, que os prazos para reenquadramento do percentual de gasto com pessoal, justamente por 2014, 2015 e 2016, nós temos um PIB de baixo crescimento em 2014 e negativo em 2015 e 2016, a regra do reenquadramento do artigo 23, em razão da previsão contida no artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conta-se em dobro. Então, para 2015, o fato de ter fechado com percentual acima de 54% não tem o condão de macular as contas. O déficit. O déficit é uma questão que, pelo caos instalado, era inerente, não se tinha como fugir em razão da herança, né, que ele recebeu. Mas, se nós compararmos o que se gastou em 2014, o gasto total da prefeitura foi de 584 milhões, contra uma receita de 498 milhões. Em 2015, primeiro ano de gestão, esse que está sob análise, nós temos aqui 466 milhões de receita e 463 milhões de despesa. Ou seja, se eu analisar tão somente a prefeitura, eu tenho um superávit de 3 milhões de reais. O que constou do quadro, nem lembro que a folha que estava aqui, mas constou do quadro apurado pela fiscalização, que apontou um déficit de 31 milhões, esse déficit é da consolidação das contas de todo o município. Então, aqui eu tenho a FUSAME, que é a Fundação de Saúde, a GAMA, que é a Guarda Municipal, a Câmara Municipal, tá, a execução que está aqui junto, e tem mais uma outra aqui que eu não me recordo agora, mas essa é a consolidação. E só não baixou esse déficit justamente porque as despesas com o pessoal não puderam ser revistas em razão do andamento dos processos judiciais. Logicamente, esse resultado da execução orçamentária influenciou no todo, mas eu queria ratificar a necessidade de a gente olhar com carinho para esse caso de Americana, tá? Porque os efeitos, os resultados estão vindo, né? Tanto que a Americana subiu no IEGM, agora a última publicação já consta, o município de Americana é classificado como B, muito efetivo. Então, eu rogo para que o princípio de razoabilidade seja levado em consideração para todos os efeitos aqui. Porque a gente tem, e convido, né, os senhores a fazer história, né? A fazer história e reconhecer efetivamente que um cidadão de bem, ao assumir o município, ele tem que ser auxiliado. Se a gente não olhar com carinho para essa situação de Americana, o município, mal gerido por sucessivos gestores, e a gente não tiver esse diferencial, nenhuma pessoa de bem vai querer assumir o município para colocar em ordem. Então, eu gostaria só de terminar minha fala
citando, para a gente pensar com carinho nesse pensamento, citando o nosso ilustre Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Nosso ilustre Rui Barbosa, eu rogo para que Vossas Excelências estudem com muito carinho essa situação de Americana, para que nós não façamos as pessoas de bem desanimar da coisa pública. Agradeço a oportunidade. Conselheira Silvia Monteiro retoma a palavra. Presidente, eu estou ciente do prazo pequeno, curto, apertado, mas eu vou pedir a retirada desse processo com reinclusão automática na próxima sessão. Ok. Ok.